Vibe Mundial FM. Bom, hoje nós vamos falar de muita coisa legal no programa e vamos falar também, né, da importância da gente cuidar do nosso lado espiritual e os males que podem também vir à tona se a gente não cuidar desse lado. Porque muitas vezes você sabe que problemas que você vive, né, na sua vida, de repente, até males mesmo psicológicos, eles podem ter origem também numa espiritualidade que não está sendo cuidada, que está mal resolvida, que está problematizada. Então, o que eu quero dizer quanto a isso? A gente tem que parar, né, de ver somente o nosso corpo físico como o nosso corpo. Muitas vezes a gente quer cuidar somente dele, sente alguma estranheza, ir no médico. Hoje em dia as pessoas estão até evitando, né, ir no médico fazer exames, porque tá todo mundo, né, muita gente com medo aí de sair. Mas aí, gente, o que eu quero dizer é que nós precisamos também entender que fora esse corpo físico, nós temos outros corpos, como o mental, o emocional, o energético e o espiritual. E que se esses corpos não forem cuidados, não adianta a gente cuidar só do físico, porque o físico também estará comprometido, de algum modo, né? Com males que podem se desenvolver com o passar do tempo. Então, por exemplo, no meu ponto de vista, males como ansiedade, depressão, irritabilidade e fobias também podem ter origem no seu corpo espiritual descuidado, quando ele não está saudável. Ah, Edu, mas ansiedade e depressão são males emocionais, fundo emocional, psicológico, sim, pode ser, mas às vezes também o fato do seu espírito estar enfraquecido ou às vezes obsidiado, né, por influências espirituais nocivas, também pode causar tudo isso. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre esses males, vou comentar maneiras de nós tratarmos eles e depois também vai ter atendimento com o tarô para você que precisa de aconselhamento. Vamos falar das novidades, né, planejamentos, o que estamos fazendo também e dar os recadinhos para vocês no final. Então eu vou começar falando um pouco a respeito da ansiedade. Bom, a ansiedade muitas vezes surge por conta do medo do futuro, né? As pessoas têm medo daquilo que vai acontecer lá na frente, se vão conseguir, se não vão conseguir, se vão ter a estabilidade, se vão ter uma segurança financeira, e aí elas começam a ficar com medo de ficar sozinha, né? Com relação ao amor. Ixi, o relógio está batendo na porta, né? E eu não vou ter mais como ter filho, como engravidar, né? Muitas mulheres pensam. Então, assim, eu preciso correr, senão eu vou ficar pra titia, né? E aí as pessoas sofrem de ansiedade. É óbvio que a pandemia, ela desencadeou mais e mais ainda essas questões de todas que vamos falar, ansiedade, depressão, fobia, irritabilidade. Mas nós precisamos estar preparados, né, para viver esse tipo de situação. Então, a ansiedade ela tem muito a ver com o medo do futuro. E isso acontece, às vezes, por causa de traumas que já foram vividos. Então, de repente, no meu passado, algumas coisas já deram errado e eu vejo o tempo passando e eu tenho medo do amanhã, então eu fico ansioso, né? Então, nós temos um espírito que ele está descrente, ele está enfraquecido, a alma está descrente, a alma está amedrontada. A alma está sem fé em quem? Nela mesmo, principalmente. Então ela precisa recuperar isso. Então você entende que realmente a gente tem um emocional, a gente tem um psicológico, mas a gente tem até uma questão espiritual por detrás disso, que é a questão dessa alma, né? Estar enfraquecida, dessa alma estar sem fé nela mesma, tá? E aí, gente, um outro mal também que pode ter origem espiritual é a depressão, né? Depressão, mal do século, não tem jeito, todos nós em algum momento já colocamos um pezinho nela, mas quando a gente põe o pezinho e retira, detecta e sai disso rapidamente, ok, né? Faz parte do nosso processo de evolução, né? De evolução humana. Agora, o problema é quem entra nisso e depois não consegue sair, tá? A depressão, gente, ela acontece muitas vezes por causa de um aprisionamento que o passado causa em nós. Então, o que é isso? Aquela melancolia de já ter vivido uma ocasião melhor, de já ter vivido o amor da sua vida, de já ter tido um bom trabalho, uma boa oportunidade, de já ter estado com a família, com pessoas que você ama e que de repente não estão mais aqui entre nós e você se vê só. Tudo isso, né?
é uma temática de passado e nos aprisiona. Isso em paralelo com a falta de sonhos com relação ao amanhã, com relação ao futuro, causa depressão. Então, esse espírito, ele não consegue viver bem no presente. Ele não consegue sonhar, ele não consegue ter objetivos, porque para ele já viveu, por vezes, muita coisa que não tem mais como voltar na vida dele. Então, cai na depressão. Então, tá vendo? Mais uma vez, a alma sem ser alimentada com sonhos, com objetivos. E a irritabilidade, né? Quando ela é momentânea, quem nunca teve? Eu mesmo já, né? Muita gente, pessoas aí que tem muito fogo no mapa astral, né? Tem muita presença do elemento fogo no seu mapa, tem uma tendência à irritabilidade. Mas muitas vezes ela acontece e se instala, não é uma coisa momentânea. E aí, gente, isso tem a ver com o espírito que foi muito transgredido. Então, o que é o espírito muito transgredido? Muitas vezes aquela pessoa teve que fazer coisas que ela não estava a fim de fazer, ela não impôs limites, então ela fez ali tudo para agradar todo mundo e ela foi saturando, ficando incomodada, irritada, de saco cheio, né? E aí ela começa a colocar limites em tudo, o tempo inteiro, e ela vai tendo aquela postura de se defender, de se proteger, e vai ficando irritada, né? E essa irritação muitas vezes é para se proteger. Opa, aqui é o meu território, não pisa aqui não vem me transgredir, né? Então muitas vezes é o que acontece, né? E daí a irritabilidade é um sinal disso, de um espírito transgredido, né? Que não soube colocar limites nos momentos adequados. E as fobias então, galera? Fobia pode ser experiência traumática que você teve nessa vida ou até em outras, no passado. Por isso você já vem com esse medo, né? Não consegue ali ficar no elevador sozinho, barata, não suporta ver, medo de água, porque já às vezes já foi afogado, né? Ou nessa existência ou numa outra, então ficou com aquele trauma. Então as fobias são experiências traumáticas vividas, né? Pelo nosso espírito. Então, gente, aí vocês já veem que se estamos falando de males que podem ter origem espiritual, nada como resolvê-los, né? Curá-los, tratá-los por meio também da espiritualidade, tá? Então, por exemplo, né? A gente pega todos esses males aí que estão sinalizando um espírito frágil. Então, o que eu preciso fazer para evitar esses males, né? Ter um espírito fortalecido. Não importa como eu vou cuidar desse espírito. Se eu sou católico e eu amo, né? Aqueles ensinamentos, ok. Se eu sou bruxo, eu amo os ensinamentos da bruxaria, ok. Se eu sou budista, eu amo, mas eu preciso, na verdade, estar num local que eu me sinto preenchido espiritualmente. E às vezes não é em religião, tá? Às vezes eu gosto de pegar aqui o que um comunicador da Vibe fala de bom, o que o outro comunicador fala, o que a Monja Coen fala, o que o Edu fala, né? E eu vou pegando ali, né, elementos de diversas religiões e vou constituindo a minha espiritualidade independente. E não tá errado, mas o que eu preciso é alimentar com novos conhecimentos, com exercícios meditativos, porque quando estamos fazendo meditação, nós mandamos uma informação à nossa alma, com mantras que são formas também do nosso inconsciente absorver coisas, né, que a gente quer atrair para a nossa vida, frequências vibratórias que a gente quer alcançar, mas eu preciso cuidar do meu espiritual. Quando o meu espiritual está bem tratado, não existe depressão, não existe fobias, não existe ansiedade, não existe irritabilidade e não existe depressão. E aí, gente, se não existe nada disso, o que existe? Sonhos, objetivos a serem alcançados, vitórias que eu quero conseguir, né? Coisas que alimentam a minha alma, e isso eleva a minha frequência energética. E se eleva a nossa frequência energética, a gente passa a atrair coisas boas, né, pra gente. E aí a gente vê que a vida, ela não precisa ser custosa, não precisa ser difícil, não precisa ser árdua. A vida tem que ter os obstáculos, porque nós viemos aqui para poder nos desenvolver, né, aspectos nossos que precisam ser trabalhados. Mas aí, gente, a gente vai vencendo esses obstáculos e a gente vai ficando com aquele gostinho de quero mais. Tem dias que são mais difíceis, dias menos, mas no geral a gente pode ter um balanço de uma semana harmoniosa, positiva, de vitórias que a gente fala, nossa, foi árduo, mas valeu a pena, consegui, realizei. Isso faz com que a gente se sinta cada vez mais empolgados com a vida e com tudo que a gente pode realizar pelos anos que a gente tem pela frente, ok? Já já eu vou passar para você dica de óleo essencial para poder tratar todos esses males, dica de cristais, tudo isso. Mas agora eu vou falar
da Dona Neuza, que faz produtos maravilhosos, tanto banhos ligados a orixás, como também perfumes encantados. Ela tem kit de lavabo, que agora você pode, né, Dia das Mães no final de semana. Ah, essa é uma boa dica, viu, de presente. Acho que eu vou até pegar um para levar também no final de semana quando eu for ver minha mãe. Então, assim, ela tem uns kits bem bonitos, assim, e cheirosos, sabe? Sabonete líquido, com aquele spray de ambiente, aromatizador que você coloca as varetas, tá? E daí você pode comprar alguma coisa para dar de presente. Já compra para você também os banhos energéticos e fala: Dona Neuza, eu quero um desconto. Eu vou passar o WhatsApp dela para você e você pode pedir para ela te mandar foto dos banhos. Tem banho de Iemanjá para dar aquela acalmada, limpada, tem banho de Oxum para dar uma melhoria no amor, tá? Tem banho de Oxóssi para prosperidade, tem banho de Ogum para proteção. Então ela tem banho dos orixás, ela tem banhos mágicos de limpeza, fortalecimento, proteção, tá? E ela tem o oráculo que ela mesma criou também, baseado no conhecimento africano, que se chama, né, Odu, tá? De Ifá. Então ela tem o oráculo dela que vem as imagens, tá? E que vai ajudar você a ter um aconselhamento para o seu momento de vida. Vem com livreto explicativo. Enfim, chama ela no WhatsApp. O código é 11, o número é o 934992176. Então, repetindo, o código é 11 e o número é o 934992176. Vibe Mundial 95,7. FM.